Olha só, o Congresso Nacional deve analisar na quinta-feira uma série de vetos do presidente Lula e uma delas é em relação ao veto parcial número 65 para garantir então o direito do agricultor produzir então os bioinsumos para uso próprio, viu gente? Sobre esse tema, eu converso agora com o Reginaldo Inari, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos. Boa tarde, muito bem-vindo, Reginaldo. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos lá então, quinta-feira, dia 9, em relação a essa apreciação aí, né, dos vetos do presidente, derrubada ou não, enfim, veto parcial, lei do autocontrole, a importância dessa derrubada do veto para o setor. Como é que o setor avalia? Olha, é um veto que foi aposto pelo presidente Jair Bolsonaro na lei do autocontrole. E nós analisamos que foi um veto oriundo de um assessoramento não muito eficiente. É um veto que cria um problema e um prejuízo para a agropecuária brasileira, porque o artigo que foi vetado era exatamente o artigo que consolidava na lei do autocontrole o direito do agricultor produzir bioinsumos para uso próprio. E é um direito que o agricultor já tem hoje. É um decreto de 2009 que permitiu aos agricultores a produção de bioinsumos para uso próprio. E nós gostaríamos de ver essa permissão na lei do autocontrole. Por isso foi colocado lá, né? O Congresso aprovou e acabou sendo objeto de veto. Então nós estamos trabalhando junto ao Congresso Nacional para que esse veto seja derrubado e esse texto que foi vetado, ele volte a integrar a lei do autocontrole. Esperamos que realmente aconteça a votação na quinta-feira, que não tenha adiamento, né, como já vem sendo feito, e que o veto seja derrubado. Então, esse artigo 24, ele estabelece, né, a isenção de registro de bioinsumos produzidos, então, pelos produtores, né, para uso próprio. É bom lembrar isso, né, que ele não pode sair vendendo, é uso próprio. O senhor falou, tem 15 anos, então, que essa produção de bioinsumos para uso próprio já vinha ocorrendo de forma segura para a agricultura, não é mesmo? Sim, de forma eficiente e segura, né? E hoje, Simone, a produção de bioinsumos para uso próprio significa o maior programa de redução de agrotóxicos nas lavouras brasileiras. É uma tecnologia extremamente interessante, o mundo está caminhando para ela, né? O Brasil lidera, né? Essa possibilidade do agricultor produzir o bioinsumos para uso próprio fez com que essa tecnologia avançasse no campo. Então o Brasil hoje é um líder mundial na adoção dos bioinsumos na agricultura, né? E esperamos que, com a derrubada do veto, esse direito seja mantido, o agricultor continue, né, ampliando o uso aí dos biológicos, e isso fará muito bem, tanto para o meio ambiente, para os agricultores, para os consumidores e também para a pauta de exportação. Nesse caso dessa produção própria para uso, né, nas suas lavouras, o nosso agricultor brasileiro já faz isso, né? Tem um número de quantos a gente pode dizer aí? Olha, são milhares pequenos, médios e grandes. Em proporção de volume de área, aproximadamente 10% da área brasileira já utiliza os bioinsumos, né? Não é uma transição que ocorre de forma assim, dentro do mesmo ano, né? Porque o agricultor pode começar utilizando os inóculos, que são que faz a função do fertilizante, né? E ele pode também usar os micro-organismos ou macro-organismos para controle de pragas, né? Então é um processo essa mudança, né? E o agricultor brasileiro, ele experimentou esses produtos, gostou e está fazendo essa transição, né? Não é uma transição de um ano para o outro, né? Ela demora aproximadamente 3, 4 anos aí que o agricultor vai aprendendo a trabalhar com esse novo insumo, né? E nós temos uma resposta no campo extremamente interessante, tanto de eficiência no controle das pragas, por exemplo, no caso dos bioinsumos utilizados para controle de pragas e doenças, quanto aqueles produtos utilizados para fixação biológica de nitrogênio, né? Solubilização de nutrientes do solo, né? Então, é uma tecnologia que efetivamente veio para ficar, né? Tem muita gente
caminhando para esse mercado. E hoje, no Brasil, nós temos 3 modelos de negócio envolvendo esses produtos, esses bioinsumos, né? E o trabalho, então, para quinta-feira, dia 9, né, quando o Congresso vai avaliar aí os vetos, né, e essa derrubada, a associação, então, trabalha para assegurar que o produtor, então, continue a produzir o seu insumo próprio. Diálogo com os parlamentares até os 47 do segundo tempo? Sempre. E o diálogo ainda vai continuar por conta que tem uma lei de bioinsumos tramitando, né, um projeto de lei tramitando. Mas nós estamos diariamente no Congresso, junto à FPA, né? Temos uma receptividade muito interessante. Os parlamentares entenderam a importância dessa manutenção, desse direito do agricultor produzir os bioinsumos para uso próprio e de preservar os modelos de negócio. Nós temos 3 modelos de negócio. Um é a indústria que produz e vende o produto na prateleira, muito bem-vinda. Nós temos outro segmento industrial que produz inóculos e fornece aos agricultores que decidiram produzir em suas propriedades os bioinsumos. E nós temos os agricultores que coletam em suas propriedades as comunidades de micro-organismos. Então, todos esses modelos de negócio nós entendemos ser muito importante preservar. Tem espaço para todos no mercado e todos estão trabalhando com muita eficiência e segurança. Espaço para todo, e nisso também, quando a produção de bioinsumos também reduz o custo da produção, não é? Reduz muito. Nós temos informações de agricultores, principalmente que trabalham diretamente com o GAAS, né, o Grupo de Agricultura Associado, eles têm uma estatística de aproximadamente 30% de economia. Então, quando o uso dos biológicos produzidos na própria propriedade entra na planilha de custo, faz uma diferença significativa para o custo de produção. E isso é muito interessante, porque o agricultor tem essa gordura para enfrentar as concorrências no mercado e pode, inclusive, baixar o seu preço, né? Tá certo, eu conversei com o Reginaldo Minaré, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos. Reginaldo, muito obrigada pela tua participação ao vivo aqui hoje com a gente, né, nos nossos estúdios em Brasília. Uma boa tarde para ti e até um possível encontro, se você estiver por aqui para Brasília, para trazer o resultado aí. Vamos acompanhando essa votação, essa análise lá no Congresso, viu? Obrigado, certamente traremos aí uma notícia positiva. Vamos aguardar então. Boa tarde para você. Boa tarde.